Muito bem, graças a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de uma vez mais nos encontrarmos com as apresentações do programa O Evangelho em Seu Lar, com o assunto da semana. Sejam todos bem-vindos a essa apresentação. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro do ano de 2025. Este é o nosso, o seu, o nosso programa, o Evangelho em Seu Lar, com o assunto da semana. E vamos chegando a 19h59, está faltando alguns instantes para as 20 horas. Eu aguardo seu contato, a sua participação conosco neste nosso momento tão singular, tão valioso, eu creio que deve ser essa oportunidade, este privilégio que alcançamos do Deus bendito. De segunda a sexta-feira, o assunto da semana acontece nas apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Positivo, 20 horas, vem comigo, vem conosco e te faremos bem. Este era o lema do programa de rádio, vem conosco e te faremos bem. Pois bem, hoje nós iremos concluir a Semana da Gratidão, o assunto gratidão de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu estou no desejo de que você memorize versículos da Bíblia, da Palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão, ser alguém agradecido. Gratidão, na mais simples definição que temos apresentado, reconhecer a bondade e a vontade de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo nas dificuldades. E onde entendemos também que gratidão é a aceitação de que tudo que temos vem de Deus, não dos nossos próprios esforços. E a frase que iniciamos a semana falando, Daniel Defoe, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta provém da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Daniel Defoe, jornalista, escritor, que nasceu no ano de 1660 e viveu até 1731, expressou assim, falando a respeito de gratidão. Todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta provém da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Já já eu vou falar de uma singela gratidão e a pergunta é: agradecidos ou mal agradecidos? E também teremos no momento da expressão evangelística a conclusão de Lucas 19, aí então da situação, a busca, a transformação de Zaqueu. A obra que aconteceu na vida de Zaqueu, que ele nunca mais seria e nem foi o mesmo. Uma radical mudança na vida daquele homem, daquele morador de Jericó. Ok? Nós trabalhamos a questão da gratidão com essa singela ilustração bíblica, que não é bem uma ilustração. O que eu vou mencionar, de fato aconteceu, mas tem uma outra história que eu quero alicerçar com você sobre gratidão. Vamos lá então, são 20 horas e 3 minutos, a singela gratidão. Você é alguém agradecido ou mal agradecido? Agradecidos ou mal agradecidos? Veja bem, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram:
Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que foram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Gratidão é uma ferramenta que, se fosse usada em nosso dia a dia, o mundo não seria tão injusto como é. Meu amado, o individualismo nos cerca e nos faz sermos egoístas, insensatos e ingratos. Como que eu e você precisamos valorizar, ter apreço, ter maior consideração por gratidão. Falhamos em sermos pessoas gratas, pessoas agradecidas. Vejamos a história de uma mulher que ganhou uma máquina de lavar. Isso mesmo, uma máquina de lavar roupa, tá? Uma mulher que passou anos da vida trabalhando, lavando as roupas da família à mão. Havia visto outras pessoas usando máquinas de lavar, porém ela não tinha condições de comprar uma. Seu marido queria dar-lhe uma máquina de presente, mas não ganhava o suficiente. Começou a poupar dinheiro e, com sacrifício, conseguiu comprar uma máquina nova que facilitaria muito a vida da sua amada esposa. Imagine você no dia que a máquina nova chegou na casa, todo cuidado com aquela máquina, um lugar já preparado para a máquina ser instalada, e ali ela foi instalada. E imagine você, a mulher, então, preparando aquele momento do primeiro uso da máquina para lavar as primeiras roupas. Colocou água, colocou sabão e começou a lavar as roupas. Quando a máquina começou a girar, aquela mulher ficou admirada, olhando para o presente que jamais esperava receber. Agradeceu ao marido dezenas de vezes e, para mostrar a sua gratidão, ela caprichava ainda mais quando cozinhava para o marido. E sempre, ao lavar as roupas, ela começava exatamente pelas roupas do marido antes dos outros membros da família. Cada vez que ela usava a máquina, ela lembrava da generosidade e sacrifício do marido. Sentia sincera e profunda gratidão no coração. Não devemos ser como aqueles leprosos que foram curados e jamais retornaram para dar graças pela cura. Sejamos como o estrangeiro samaritano, muito agradecido. Sejamos dispostos a ações altruístas. E se analisarmos bem, muitas são as situações em que devemos dar graças. Ontem eu falei do hino 329, quantas bênçãos. Principalmente que você faz muito bem a mente enumerar e agradecer as bênçãos recebidas de Deus. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí vem o coro, contas bênçãos, conta quantas são,
recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Segunda estrofe. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Terceira estrofe. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quarta estrofe. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Uma vez mais, o coro. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tanto na semana anterior, na semana passada, quanto nessa semana, estou prestando bastante atenção na praticidade da vida, do dia a dia, e atentando não para o fato de que eu seja uma pessoa agradecida, mas o quanto eu tenho falhado em não ser uma pessoa agradecida, em não ser uma pessoa grata em muitas situações. Eu devo ser agradecido pela esposa que eu tenho, pela casa onde eu resido, moro. Eu devo ser agradecido pelos filhos que eu tenho, trabalho de cada dia, a disposição, a força, a energia. Enfim, são muitas as situações que devemos agradecer. Eu agradeço pela esposa que Deus tem me dado, diferente de quando você pensa assim, mas a minha esposa poderia ser do jeito tal, do jeito X, não é? Como eu gostaria que fosse assim. Não, agradeça pela esposa, pelo esposo que Deus tem lhe dado, pelos filhos que Deus tem te dado. Quando nós começamos a exercitar gratidão, como eu falei ontem, o valor terapêutico é muito bom, é algo benéfico. Aquela motivação, aquela disposição de ser alguém grato. E pelo menos uma vez por ano, é solene para o americano o dia chamado Dia de Ação de Graças, onde ele expressa isso num feriado. Aqui no Brasil não é feriado, mas nós realizamos o Dia de Ação de Graças. Precisamos mencionar, renumerar, marcar a gratidão pela igreja na qual você congrega, gratidão a Deus pela obra de salvação na sua vida, você tendo conhecido Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu devo ser grato a Deus por esse momento agora, no despertamento que Ele tem me dado a condição de realizar nas apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Alguém disse para mim essa semana, rapaz, Deus te deu um talento. É talento que Deus tem te dado, ou habilidade que vem de Deus. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus. Amém? Muito bem, deixe-me falar agora sobre Zaqueu, de Lucas 19. Eu falei dos leprosos, o texto é Lucas 17, viu? Do versículo 11 a 19, que fala sobre a cura de 10 leprosos. E apenas um demonstrou gratidão. Apenas um voltou para agradecer. Lucas 19, Zaqueu, o olhar e agir bondoso de Jesus para o homem que estava em cima de uma figueira. Jesus já havia se relacionado com Natanael, que esteve por um momento embaixo da figueira, e agora tem o Zaqueu, que estava em cima da figueira. E eu fiquei impressionado, meu amado, com esse relato de Lucas, com a maneira acessível de Jesus, a acessibilidade. Ele veio onde Zaqueu estava, ele olhou para o lugar onde Zaqueu se encontrava, no desejo de vê-lo, de conhecê-lo. Eu fico imaginando você, aí num retrospecto da sua vida, quando você ainda não
tinha recebido o conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu comecei a fazer esse retrospecto, essa observação, como que Deus foi trabalhando a situação, me aproximando, me preparando para aquele momento em que a minha conversão aconteceria. A acessibilidade, o acessível. Eu vou à leitura do texto, eu gosto de ler esse texto. Um dia eu ainda vou memorizar esse texto aqui, viu? Eu tenho certeza que uma semana, 2, 3, a gente chega lá. Eu sou alguém que alcançou a graça de Deus em 6 dias de memorizar 10 capítulos da Bíblia. Um milagre, viu? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Veja bem, ele procurava, ele estava procurando. Ele estava procurando ver Jesus. A Bíblia, a tão decantada sabedoria humana diz que quem procura acha, né? E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele toma uma decisão. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Da situação de Zaqueu, da busca de Zaqueu, hoje nós vamos falar de Zaqueu sendo transformado, a transformação de Zaqueu. A transformação de Zaqueu. Deixe-me pegar minhas anotações aqui. A transformação de Zaqueu. Diretamente, como ocorreu? O que impactou a transformação de Zaqueu? O que causou a transformação de Zaqueu? Foi duas considerações importantes. Eu parei aqui porque a minha tela está mostrando alguma coisa ali, mas eu creio que a imagem continua normal para você aí. Duas coisas importantes que causou a transformação de Zaqueu. A primeira delas é a presença. A presença. E a outra é a atitude de Jesus. Tanto a presença quanto a atitude de Jesus transformaram a vida de Zaqueu radicalmente. Eu quero dizer com isso para você o seguinte: toda pessoa que tem um encontro com Cristo Jesus pela fé, ela vai ser sensibilizada, vai ser muito real, ela vai sentir a presença de Jesus. A presença de Jesus, a atitude, uma obra realmente pela fé que ocorre. Eu tenho visto pessoas que foram impactadas de uma maneira muito intensa e tiveram uma transformação maravilhosa, impressionante. Mudaram totalmente as suas atitudes, se tornaram uma outra pessoa. E você vê isso aqui na casa de Zaqueu. Ele ouve o convite, quer dizer, Jesus se autoconvidou, né? Jesus se autoconvidou. Ele desce, ele atende a ordem de Jesus com alegria. Onde Jesus chega, onde a obra de salvação chega, é para ver, é para acontecer, é para existir alegria. A alegria. A alegria é algo maravilhoso. Quando a pessoa tem essa obra de Deus, essa obra de Jesus, a presença, a atitude resulta em alegria. E ele recebeu Jesus na casa dele. Ele recebeu Jesus não apenas na casa dele, mas principalmente no coração dele.
Ele foi alguém alcançado a uma compreensão de uma vida agora transformada. É aquela verdadeira expressão: Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu não sou mais quem eu era. Agora eu sou alguém que experimentou a graça de Deus, que há se manifestado. Essa graça tem se manifestado trazendo salvação. Nós vamos chegando a 20:19. E eu quero, nesse momento de transformação de Zaqueu, falar que hoje à noite, agora, é um momento para que você, que ainda não se rendeu à obra redentora salvadora do Senhor Jesus, possa clamar: ó Senhor Jesus, entra na minha vida, salva a minha alma. Você está desejoso em conhecer a obra salvadora de Jesus? Você está desejoso em ser uma nova criatura, se libertar do poder do pecado? Só tem um que causa esta libertação, é o Senhor Jesus. Só tem um que traz a real transformação que as pessoas tanto necessitam e não conseguem por si mesmas tal transformação. Essa transformação é uma obra de Deus, na obra, no agir do Espírito Santo. A semana que vem, meu amado, nós vamos falar sobre Espírito Santo e palavra. Espírito Santo e palavra. Este livro, a palavra de Deus. O autor da Bíblia é o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma obra muito importante no planeta Terra. E é o Espírito Santo que traz a convicção pela palavra ao coração do pecador perdido. Você é alguém que precisa ouvir e receber Jesus, ser transformado por Jesus, ser uma nova criatura. Eu vou orar nesse momento. Mas antes que eu ore, eu quero mencionar com você o hino 245, que foi escrito a partir dessa passagem de Lucas 19. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar? Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita! Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, a si convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Segunda estrofe e a terceira, eu menciono a segunda e a terceira junto, já estamos indo para a oração já já. Há ainda alguém duvidando do seu poder de salvar? Pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar? Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Se você desse o seu último suspiro agora, na menor fração de tempo possível, você entraria na eternidade. A minha pergunta é: onde você estará na eternidade? Onde você estará na eternidade? Céu para os salvos, inferno para os perdidos, segundo este livro, a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, Pai celestial, diante do Senhor, apresento, Pai, a obra da apresentação do programa desta noite, com aqueles que agora a acompanharam, estão sendo sensibilizados pelo Senhor, e também aqueles que posteriormente serão alcançados ouvindo e vendo as gravações.
Deus, usa-nos para a tua honra e tua glória, dá-nos o entendimento e a obra do Santo Espírito, para que em cada oportunidade honrado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei até onde a nossa transmissão tem chegado, não sei até onde esse programa tem alcançado vidas, lugares, corações. Salva, Deus, pecadores que estão sofrendo a consequência da escravidão tão perversa que o pecado tem causado em suas vidas. Oro, Deus, também, Pai bendito, por famílias sofrendo com filhos rebeldes, entregues à rebeldia, à desobediência, causando muita tristeza, muita dor no coração dos seus pais. Que haja ali, ó Deus, a obra do livramento que vem do Senhor. Também, Deus, visita o Luiz no leito de hospital e que ele tenha do Senhor o auxílio e que ele possa alcançar melhoras, Deus, e retornar para casa. Deixamos ele no altar do Senhor. Também o Elias, lá em Ribeirão Preto, Deus, por enquanto ainda naquela prisão, mas que ele entenda o plano e propósito do Senhor na vida dele, Pai. Oramos também, Deus, pelo poder e autoridade da Tua palavra em nossas vidas. Por tudo damos graças, orando no nome de Jesus. Amém. Ok, estamos chegando ao término das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Retornaremos na próxima semana, Deus nos abençoando e concedendo tal condição, tal possibilidade. Lembre, o assunto da semana, Espírito Santo e Palavra de Deus. Tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima semana, Deus abençoando. Amém.